isso, meu amigo Fabiano Fará, tudo certo? Abraço pra você. Vamos falar um pouquinho de Copa do Mundo, mergulhado já nos assuntos desse Mundial de Seleções, e bora falar da seleção da Espanha, porque na última semana tivemos a divulgação da lista oficial dos 26 nomes através do técnico De La Fuente. Em entrevista coletiva, a seleção da Espanha confirmou os seus nomes e na última segunda-feira também tivemos atualizações com relação à numeração oficial dos jogadores. E aí a imprensa internacional repercutiu bastante, porque o garoto Lamine Yamal, o craque do time do Barcelona, não vai vestir a camisa 10 da seleção espanhola nessa sua primeira Copa do Mundo. Ele fica com a camisa 19 e a 10 foi entregue a outro atacante do time do Barcelona, o Dani Olmo. Lembrando que o Barça emplacou 8 nomes nessa seleção para essa Copa do Mundo e pela primeira vez na história a Espanha não tem nenhum representante do todo-poderoso Real Madrid. Um outro assunto de Lamine Yamal que deu o que falar, o De La Fuente inclusive concedeu entrevista coletiva nas últimas horas e confirmou que realmente é dúvida, até dias antes da estreia na Copa do Mundo, a presença do Lamine Yamal, que pode perder os 2 primeiros jogos contra a seleção de Cabo Verde, também contra a seleção da Arábia Saudita, e a tendência, por conta da grave lesão que ele sofreu, inclusive era risco de ser cortado até da Copa do Mundo, e a gente comemora bastante a presença dele na lista final da seleção da Espanha, mas a tendência é que ele estreie apenas no terceiro e definitivo jogo dessa fase de grupos diante da seleção do Uruguai na terceira rodada dessa primeira fase da Copa do Mundo. Sendo assim, a gente já tem confirmado também que o Lamine Yamal não joga contra a seleção do Iraque, amistoso que a seleção da Espanha tem amanhã, preparatório para essa Copa do Mundo, e também no próximo final de semana contra a seleção do Peru. Desfalcado do seu principal jogador, aquele cara do drible do 1 contra 1, o diferencial da Espanha, o seu camisa 19. Camisa essa que ele começou no Barcelona, né? E depois passou a vestir a camisa 10. Mas na Espanha, por enquanto, ele segue ainda com o número 19. Esses os principais assuntos da seleção da Fúria. E novas atualizações a gente traz ao longo da programação aqui da TMC. Tá certo, Fará? Abraço pra você e pra todo mundo ligado aqui na TMC. Valeu, Kaique Silva com informações da seleção da Espanha. Inclusive, para quem ouviu no 100.1, o Kaique estava trajado com camisa da seleção da Espanha, entendeu? Kaique Silva vai pro México. Pedido da produção, vai pro México. Arriba! México e África do Sul, estreia da Copa do Mundo, dia 11, com transmissão aqui da TMC. Nada a ver com o assunto, mas tá aí uma seleção que eu torço pra caramba. México ou África do Sul? Eu gosto México, também, sabia? Da seleção mexicana. Os caras são muito parecidos com nós, cara. Mexicano é muito parecido com o brasileiro. Em 2014, eu me lembro que eles ficaram em Santos, né? Antes de viajar pra Natal, que eu fiz a Copa por outro centro de custo, eu acompanhei Costa Rica e México. Sim. O México, nossa, os caras foram pra praia, jogavam bola, gol, caixote. Não, o México é muito da hora. Os caras estavam à vontade, estavam tranquilos. Pensa num país parecido com o nosso. Rafa Marques, o zagueirão, ex-Barcelona, era o líder daquele time lá, né? Tinha como é que é? Tinha também um outro lá, um atacante, tava começando até, eu esqueci o nome dele. Eu ia falar Patito Rodrigues, mas não, esse cara não tinha. Tinha outro. Eu esqueci, depois eu lembro o nome dele também, que tava arrebentando. Irving Lozano. Não, o 2014 era outro. É, atacante mexicano. Atacante mexicano. Mas vamos voltar para a Espanha, porque o Lamine Yamal tá fora do amistoso, o último amistoso antes da Copa, e dos 2 primeiros jogos. Sim. Quanto a Espanha perde sem Lamine Yamal, que pra mim é a igual Espanha, a ele não tem hoje na seleção. A Espanha tem uma grande seleção, né? Tem a melhor seleção do mundo para muita gente. Mas se você parar para olhar os jogadores da Espanha, a Espanha ela tem, à exceção do Lamine Yamal, né, um conjunto muito forte. São jogadores que jogam juntos há muito tempo. Todos eles subiram da base, todos eles se conhecem há muito tempo. Mas não tem tantos craques assim como você olha, por exemplo, para a escalação da França, que você vê lá 3, 4 caras muito acima da média. A Espanha tem o Lamine Yamal, muito acima da média. Muito acima da média. Muito. Os outros são jogadores ali de conjunto, são muito bons também, mas o ataque da Espanha, que ganhou a Euro, por exemplo, era Lamine Yamal. Eu gosto do Nico Williams, tá? Então, Oyarzabal e Nico Williams. O Oyarzabal da Real Sociedade e o Nico Williams do Atlético Bilbao. Sim. Nenhum dos dois fez uma grande temporada. Assim, nem o Dani Olmo. Indiscutível, nem o Dani Olmo. E o Dani Olmo tá com quantos anos já?
Não, o Olmo é novo, é tudo É novo. novo? É todo jogador novo. Não tem. Ele tem tanta história, né? Nem o Rodri depois da lesão. Tem o Rodri também. O Rodrigo tá convocado também. Tá. Foi o melhor do mundo. Desses que nós estamos falando, acho que não tem nenhum. Não tenho certeza, mas acho que não tem nenhum com 30 anos. É Lamine Yamal e mais 10, né, gente? Essa que é a verdade. Hoje, então, a Espanha é dependente do talento do Yamal. Muito. Com certeza. Quando você tem um atleta desse tamanho, é óbvio que você vai ficar refém. É um cara que desequilibra muito. Né? É um dos melhores jogadores do mundo na atualidade. Por que a gente reclama por exemplo, Neymar, dependência, ou dependência de jogadores da seleção brasileira e analisa de outro jeito a seleção da Espanha? Não, eu acho que... No Brasil a gente fala, não pode ser dependente do Neymar ou do Vini Júnior. Não é uma dependência 100%, mas é óbvio, quando você tem um atleta muito acima da média, como o Neymar, por exemplo, nas últimas Copas do Mundo, ele era um cara muito acima dos demais. O que é o Yamal hoje. É natural que você dependa desse jogador. É natural que ele se torne a referência pro time. É natural. Agora, você olha pro conjunto da seleção espanhola, como o Galvão acabou de falar, você tem ali a organização. É diferente da seleção brasileira. Gente, a gente o também... contrário. Exatamente. A gente tá hoje olhando pro Neymar de uma outra forma, certo? Por mais que alguns tenham desconfiança, porque nós não vemos ainda um conjunto que mostra um futebol mais consistente, mais sólido sem ele. Desde que ele deixou a seleção brasileira... Tá devendo, né? O Brasil nunca se desenvolveu, nunca conseguiu um futebol consistente, sólido. Tanto é... E assim, a gente pode discutir a geração, mas a gente tem que discutir, acima de tudo, o que foi o ciclo da seleção brasileira para essa Copa do Mundo. Que tem a lesão do Neymar no meio do caminho. Foi um ciclo com mini-ciclos, né? Assim, foi horrível, foi muito mal conduzido. Então a gente chega pra Copa do Mundo sem um conjunto ainda fortalecido, certo? Eu acho que ele conseguiu algumas coisas, poucas, mas ele conseguiu algumas coisas, porque é um treinador que está à frente do Brasil por 11 jogos. Sendo que ele, em 11 jogos, ele conseguiu reunir essa rapaziada em quantas oportunidades? Sendo que ele tem que conviver também com lesões, porque nem sempre ele pode contar com todo mundo. O PVC me trouxe aqui um dado outro dia, em 11 jogos ele só contou em 3 oportunidades com o Rafinha e Vini Júnior ao mesmo tempo. Mas, por exemplo, a seleção da Espanha sem o Yamal é uma seleção comum? Não. Porque o Rodri tá em baixa? É uma boa seleção, mas não é uma seleção que brilha o olho com o Yamal, como quando o Yamal tá. Eu acho que você espera do Yamal na seleção espanhola protagonismo. Com 17 anos o cara foi campeão. Com 17 anos ele... Desculpa, ele é totalmente fora da curva. Eu acho que... Eu cito isso, né? O Estevão, o Yamal, o próprio Endrick, eu vou colocar nesse pacote. O Neymar, o Desiré Doué também, que eu acho um jogadorzaço. Jogadores jovens. O Neymar não é mais da nova geração, né? O Neymar já é um jogador experiente. Mas eu acho que são jogadores raros. Jogadores diferentes, com poder de decisão, que podem mudar a história de uma partida numa Copa do Mundo, que chamam, né? Eu acho que eles mostram isso. O Endrick, muito isso. O Estevão também não sente o peso da camisa. Né? Agora, eu acho que jogadores protagonistas, né? O Yamal, na seleção espanhola, vamos supor que o Neymar, aonde eu quero chegar, o Neymar, ele não esteja 100% contra Marrocos e ele não vai pro jogo, ele vai ficar no banco. Quem é o protagonista? Quem você intitula o protagonista da seleção brasileira? Para mim, Júnior. O Vini. Automaticamente. Deveria ser. Mas ele ainda não provou que ele pode ser protagonista. Ele deveria. Mas jogou muito bem agora. Jogou bem contra o Panamá. Tudo bem. Eu falei que o Brasil vai ser hexa e o Vini vai ser o artilheiro, tá? Olha a louca. Mas não sei, De repente o cara desencanta. É a história dele, entendeu? É o momento dele, não dá pra gente saber. Tira um pouco o peso também, né? Só voltando à seleção espanhola, Fará, embora eu reconheça o aspecto coletivo da seleção espanhola, eu não sei se sem o Lamine Yamal esse coletivo consegue... Não tem desafogo, né, Ivan? Então, eu acho que não tá a favor da seleção argentina também, que é uns caras que já jogam Nossa, mas você não acha que a seleção... há muito tempo, mas a Espanha é melhor do que a Argentina, é um time mais bem treinado. Sim. Mas individualmente tem menos craques. Isso eu acho a seleção francesa um esquadrão. Mas eu acho
a força Tudo individual isso, Renata? gigantesca, eu acho. Para Eu muita acho. gente, a França só joga por causa das individualidades. É um tem absurdo. muita gente que ataca o Deschamps, que não acha ele um treinador. Por isso que Hoje nessa muito dividida eu tô com a França. Nossa, eu tô acho com a a seleção Renata. francesa absurda. Porque é o seguinte, você não tem o Mbappé, que de fato é um jogador extraordinário, mas tem muita gente Então boa pra pronto. entrar no Então lugar ele- dele, então ele entendeu? tem Individualmente falando. Então, assim, de fato, assim, você tem um banco de reservas muito recheado. Eu não sei se a seleção espanhola vai conseguir, por exemplo, ter o mesmo nível de atuação sem o seu principal jogador, entendeu? Por mais que coletivamente... E outra coisa, Copa do Mundo é uma parada muito específica, entendeu? A Argentina qualidade na técnica, Copa acho que ela passada, berra mais do que a ela tática. começa perdendo, muda, sei lá, 5, 6 jogadores do time titular, se desenvolve, bate campeã, entendeu? Então, eu ainda acho que qualidade técnica conta bastante, porque o ciclo ele é importante, mas ele não é determinante, entendeu? E outra seleção também que eu acho que tem peças individuais absurdas, mas coletivamente ainda a gente não viu e a gente vai ver na Copa. Portugal, Nuno Mendes, cara, Jogadoraço, hein? na posição dele, pra mim é o melhor do mundo. Enfim, não sei se vocês concordam. O Vitinha é um absurdo. Aí você tem um Cristiano Ronaldo, tem outros tantos jogadores. Portugal individualmente também é um absurdo. Eu botava muita fé, Renatinha, que agora que eu soube aí que o Melo apostou, agora ferrou, cara. Ele não apostou, ele cravou. Ele não apostou, não, ele Hoje cravou. que o um Melo problema. não tá aqui, você não tá andando. Então, eu fiquei com isso na cabeça. Você abriu falando do programa sobre isso, eu tô tentando me segurar aqui, ó. Hoje tá difícil. Tá difícil. Então. A gente falava do O valor Melo do fala Yamal. muita bobagem. Então, se ele falou que Portugal vai ser campeão, não vai mais ser campeão. Ele fala o quê? Ele fala muita bobagem, Ricardo Melo. O Abel Ferreira é fraco. É. Eu não Não, ele conheço que- ninguém que acha isso. O assunto Copa, ele queria demitir o Abel Ferreira no meio da Copa. Não, É sério, é sério. Ele queria demitir o Abel Ferreira agora. É. Líder do Campeonato Brasileiro com 7 Ele falou pontos que de a mole- vantagem. Não foi que ele falou molezinha? Não foi que ele falou, Ivan? Não é Sim, possível. molezinha, isso aí. Tinha que ter não é aberto possível. 20. Ele nunca enfim. teve mérito, o Palmeiras Inclusive, sempre daqui a pouco foi tem importante, informações aí de gigante Palmeiras, sem ele. São Paulo, Corinthians e Santos. Tem que hein? falar do São Paulo? E Claro que tem, por que não? Tem Porque só tem piora. oposição no São Paulo É uma surpresinha por dia. tem a oposição Aliás, se fiquei declarando. sabendo ontem no Papo de Craque segundo tempo que me chamaram de mal-humorado, né? É verdade. Eu não estava aqui, mas eu... Que coisa, né? Quem foi que Que falou absurdo, né? isso? Eu não acredito. Como que alguém falou isso E sobre usou Ivan mal-humorado Drago? e não usou rabugento? Não, mas falaram por conta do São Paulo. Mas quem não tá? Qual o São Paulino que não acorda e dorme mal-humorado? Me explica. Só se tiver em Nárnia. Eu falei aqui que eu adoro data FIFA, Copa Foi do sensacional. Mundo e isso daí já tá rolando em tudo quanto é lugar. Ó, a gente já vai chegar aqui. Tem clubes, hoje tem polêmica, hein? Já percebeu, né? Ô, gente, ó, saiu uma matéria aqui. O CS Football Observatory, né? Divulgou o levantamento dos jogadores mais valiosos do mundo. Do mundo, tá? Adivinha quem é o topo da lista? Quem é o primeiro? Pá. Lamine Yamal. Lamine Yamal, já fala os valores. Alguns Até pela brasileiros idade, né? figuram entre os 50. Entre os 50. Adivinha quem é o brasileiro mais valioso? Neymar. Neymar. Estevão. Ryan. Olha que Cara, o loucura. Ryan- O Ryan é Ryan. bom demais. Ó, Mas isso é fácil de explicar, porque tá falando de valor, né? De mercado. valor de mercado. Sim. E Ele teve uma reta final pelo... Quantos anos tem o Ryan? Seria Desculpa. o Estevão. É que o Estevão não tá na Copa. Uns Seria o 19? Estevão. São só os jogadores que Sim. estão na Copa. Desculpa, por isso que eu coloquei o Estevão. O Lamine Yamal da Espanha lidera o ranking. Ele vale hoje, avaliado em 358 milhões e 100 mil euros, tá? 2 bilhões, mais de 2 bilhões de reais. Já sigo, já porque a gente tem que fazer O Endrick intervalo. não consta nessa lista? Calma, eu vou ver. Tô no primeiro, vou chegar lá. Vou junto com vocês. Pra mim, tudo é uma surpresa aqui. Vamos juntos. Primeiro O só- Ryan já superou o valor de mercado do Endrick? Exato. Nesse momento. Mas Caramba. é o momento.